Você sabia que o jogador mais rápido do futebol atual corre quase tão rápido quanto um guepardo? Aqui estão os 5 jogadores mais rápidos do mundo. Número 5. Karim Adeyemi. O jovem alemão do Borussia Dortmund é um verdadeiro velocista, um pesadelo constante para qualquer defesa. Número 4. Mohamed Salah. Velocidade máxima impressionante. Explosivo, ultra técnico e praticamente imparável quando dispara em profundidade. Número 3. Alphonso Davies. O lateral canadense do Bayern de Munique, cronometrado em velocidades absurdas. Um raio pela lateral esquerda. Número 2. Kylian Mbappé. Velocidade máxima brutal. O francês é uma arma letal no contra-ataque. Suas arrancadas destroem qualquer sistema defensivo. E no número 1, um jogador fora da curva, dono da maior velocidade máxima do futebol atual. Simplesmente o jogador mais rápido do mundo hoje. Você sabe de quem estamos falando? Escreve nos comentários. Se você quer velocidade, chama o Mbappé. Se quer potência, chama o Haaland. Se quer drible, chama o Messi. Se quer força, chama o Van Dijk. Se quer entrada perfeita, chama o Maldini. Se quer jogo aéreo, chama o Giroud. Se quer potência no chute, chama o Roberto Carlos. Se quer habilidade, chama o Neymar. Se quer magia e carisma, chama o Ronaldinho. Se quer liderança, chama o Sérgio Ramos. Se quer chute de longe, chama o Harry Kane. Se quer visão de jogo, chama o De Bruyne. Se quer acrobacia, chama o Ibrahimovic. Se quer cruzamento perfeito, chama o Beckham. Se quer finalização, chama o Lewandowski. E se você quer tudo isso junto, chama o maior de todos os tempos, a verdadeira máquina de gols, Cristiano Ronaldo. Agora eu quero saber, você concorda ou não? O que vai acontecer se o Cristiano vencer a Copa do Mundo? Portugal tem um dos melhores elencos do mundo, com um ataque insano, meio campo e uma defesa ainda melhor. Estamos falando de Nuno Mendes, Rubem Dias, Bruno Fernandes, Rafael Leão e, claro, Cristiano Ronaldo. Eles têm todas as chances de vencer. Até as estatísticas mostram que eles têm 9% de chance de vencer, o que os coloca entre os 5 favoritos. Mas se o Cristiano finalmente conseguir, a internet simplesmente quebraria. O debate sobre o GOAT recomeçaria e a Copa do Mundo de 2026 seria a mais popular de todos os tempos. Você acha que ele pode conseguir? Para mais vídeos da Copa do Mundo, se inscreva. Salário dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa de 2026. Ryan, R$1.700.000 por mês. Igor Thiago, R$1 milhão por mês. Luiz Henrique, R$2 milhões por mês. Matheus Cunha, R$2.500.000 por mês. Gabriel Martinelli, R$4 milhões por mês. Endrick, R$3 milhões por mês. Lucas Paqueta, R$4 milhões por mês. Fabinho, R$6 milhões por mês. Danilo Santos, R$700.000 por mês. Casemiro, R$11 milhões por mês. Bruno Guimarães, R$5 milhões por mês. Danilo, R$3 milhões por mês. Douglas Santos, R$2 milhões por mês. Alexandro, R$1.500.000 por mês. Wesley, R$1.200.000 por mês. Leo Pereira, R$800.000 por mês. Ibanez, R$5 milhões por mês. Bremer, R$3 milhões por mês. Gabriel Magalhães, R$4 milhões por mês. Marquinhos, R$7 milhões por mês. Everton, R$900.000 por mês. Ederson, R$4 milhões por mês. Alisson, R$4.500.000 por mês. Rafinha, R$5.200.000 por mês. Vinícius Júnior, R$18 milhões por mês. Neymar, R$21 milhões por mês. O Cristiano Ronaldo simplesmente desabou depois de ser campeão. E eu nunca achei que ia ver isso, porque a gente se acostumou a olhar pra esse cara como se ele fosse um robô. Só que o roteiro dessa temporada foi absurdo. O Al Nassr estava praticamente campeão do campeonato saudita. Aí o Bento faz essa falha aqui, como se fosse um bug de goleiro do FIFA. E moleque, ó a expressão que o Cristiano Ronaldo fez. Ele tava com muita cara de quem queria invadir o campo e dar uma voadora no Bento. Mas ele ficou do banco mesmo, processando o ódio em tempo real. E cara, depois disso foi só pancada na lataria do nosso robozão. Não conseguiu classificar o time para a principal Champions da Ásia. E na Champions 2 perdeu a final. Irmão, Cristiano Ronaldo ficou tão puto que nem quis pegar a medalha de segundo lugar. Acho que pra ele ser vice deve dar uma dor física.
Aí tu pensa, ah, já acabou. Mas o futebol resolveu entrar em modo cinema. Porque mesmo com o Bento tentando arruinar o título saudita, o Cristiano Ronaldo vai lá e mete 2 gols e pronto, é campeão. E o mais absurdo foi ver o Cristiano Ronaldo chorando desse jeito. E ali eu percebi que não tinha robô nenhum. Tinha só um cara de 41 anos com 35 títulos, comemorando como se fosse o primeiro. 3 seleções que não estarão na Copa do Mundo de 2026 e a última dói de verdade. Em terceiro lugar, Rússia. Uma seleção que já viveu momentos importantes no futebol, mas agora só vai assistir de longe. E não é por desempenho. A Rússia segue suspensa das competições internacionais. Em segundo lugar, Itália. Uma das maiores seleções da história. 4 vezes campeã do mundo. E mais uma vez fora da Copa. E tem um detalhe pesado. Donnarumma, um dos melhores goleiros da atualidade, já tem 27 anos e ainda não disputou uma Copa do Mundo. Na próxima terá 31. E se a Itália não se classificar de novo, ele pode nunca jogar um Mundial. Agora o número 1. Polônia. Para Lewandowski essa seria a última Copa. A última chance de se despedir no maior palco do futebol. Mas o futebol não quis assim. A Polônia não se classificou. E o sonho acabou. Sem o final que uma lenda merecia. O único jogador que Ronaldinho chamou de seu mestre. Ele não jogava realmente futebol, jogava algo totalmente diferente. Em cada partida, inventava o seu próprio jogo. Os defensores não eram adversários, eram apenas cones no caminho. Fazia lençóis, dribles impossíveis, truques que ninguém mais ousava tentar diante de milhares de torcedores. E então vem aquela jogada que se tornou lendária. Diante do goleiro mais temido do planeta, ele driblou uma vez, fez o goleiro cair, voltou, driblou de novo e marcou com uma calma absurda. Aquilo não foi um gol, foi uma obra de arte. Enquanto as grandes estrelas assinavam com clubes de elite, ele escolheu um pequeno time da Inglaterra e o transformou no lugar mais espetacular do mundo. Não há uma bola de ouro em sua prateleira, mas isso nunca importou. Porque ele nunca jogou por troféus, jogou pelas arquibancadas, pela alma, pelo garoto que se apaixona pelo futebol. Com cada drible impossível, nos lembrava que este esporte não é apenas um negócio, é alegria, ousadia, um verdadeiro espetáculo. E agora me diz, se você é um verdadeiro amante do futebol, escreva o nome dele nos comentários. Ele achou que ninguém ia perceber, tocou levemente na bola no escanteio, como se fosse deixar pro companheiro. Mas Dani Alves estava ligado. E então, Dani Rose saiu correndo como se tivesse visto dinheiro no chão. Roubou a bola antes do outro chegar e transformou a jogada inteligente no momento mais ridículo do jogo. Depois disso, Wayne Rooney tentou o mesmo plano. Tocou de leve na bola e correu para a área, fingindo que o escanteio era pro Ryan Giggs. Giggs cruzou, Cristiano Ronaldo marcou. O estádio explodiu. Mas aí, o árbitro acordou. Gol anulado. Rooney parecia pronto para brigar até com o ar. Depois, um defensor tentou jogar xadrez em campo. Cobrou o tiro livre para trás, achando que o goleiro ia dominar. Mas Fernando Torres viu tudo e pensou, isso aqui não é xadrez. Dani Rose apareceu de novo, roubou a bola, deu assistência e destruiu 2 carreiras em 5 segundos. Outro defensor tentou o mesmo truque. Tocou a bola de leve pro goleiro. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo andava tranquilo, como se estivesse passeando. O goleiro relaxou. Grave erro. De repente, Ronaldo explodiu pra frente, roubou a bola e marcou. Mas de novo, gol anulado. Lucas Paquetá percebeu algo que ninguém viu. Um jogador do Crystal Palace tinha tocado levemente na bola, antes da cobrança do tiro livre, que saiu correndo, mas o juiz o impediu. O Valverde parece que saiu direto do videogame, porque antes de chutar ele simplesmente carrega um especial. Porque se você perceber, sempre que ele solta aquele torpedo, ele sempre tá com espaço pra preparar o chute. E na maioria dos gols dele de fora da área, ele simplesmente tem um delay, que é o tempo preciso pra carregar o especial antes de soltar aquele míssel. E o mais bizarro é que mesmo os adversários sabendo esse potencial absurdo do Valverde, ele sempre fica livre. Porque o time adversário fica tão preocupado com o ataque monstruoso do Real Madrid que acabam esquecendo o Valverde livre. E vamos combinar, né? Os caras têm que se preocupar com o Vinícius Júnior e o Tartaruga Ninja. E ainda tem um cara que solta um torpedo de fora da área que é simplesmente indefensável. E o mais absurdo é a bola que faz uma curva estranha e sai desviando de todo mundo. É como se a bola já soubesse pra onde ir. Tipo no videogame. Ele só aperta o botão e a bola vai automático. Se o Japão continuar assim, vai ter seleção grande passando vergonha na Copa. Ganhou da Inglaterra, virou o jogo contra o Brasil depois de estar perdendo de 2-0 e mesmo assim ninguém tá levando o Japão tão a sério. Sendo que pra mim o motivo é claro, o Japão não joga dependendo de talento, ele joga seguindo o plano do jogo até o fim. Contra o Brasil isso ficou muito claro, mesmo perdendo o jogo, subiram a marcação, fecharam espaço e forçaram o erro.
Enquanto isso, o Brasil dependia do talento individual de Vinícius Júnior, Paquetá, Martinelli, e quando não funcionava, o jogo simplesmente travava. E contra a Inglaterra foi igual. O Palmer tentou resolver sozinho, perdeu a bola e era exatamente o que o Japão queria. Ele simplesmente sai executando a jogada sem forçar nenhum passe e nem forçam protagonismo. Eles buscam um jogador que está em melhor condições para finalizar. E esse é o problema das seleções com grandes estrelas, porque os craques eles muitas vezes forçam jogadas que eles poderiam executar de forma simples. Você já percebeu que o futebol está repetindo histórias bizarras de 16 anos atrás? Primeiro, a partida de abertura da Copa é novamente México contra a África do Sul, exatamente como em 2010. Até a música da Copa foi feita pela Shakira de novo, com o título em torno de duas palavras repetidas, como Waka Waka. A Espanha vai para a Copa como campeã da Euro, assim como em 2010, e o elenco é de novo dominado por estrelas do Barça, sem um único jogador do Real. Mas a parte mais assustadora é esta. Depois que o Barcelona ganhou a La Liga de novo, o Real Madrid trouxe Mourinho de volta como treinador, como em 2010.